número de jovens endividados cresceu nos 3 primeiros meses de 2015. Esses consumidores têm entre 18 e 24 anos e já respondem por quase 30% dos devedores brasileiros, conforme o levantamento feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Levantamento do Serviço de Crédito ao Consumidor, o SPC, de dezembro do ano passado, mostra que 1 em cada 4 jovens aparece na lista de devedores do Brasil. Eles têm entre 18 e 24 anos e aproveitam as facilidades para conseguir crédito em lojas do comércio formal e também na internet. Em alguns casos, adolescentes que têm entre 12 e 17 anos podem usar o próprio CPF para contrair uma dívida, mas sempre com a autorização dos pais, que vão ser considerados como fiadores, porque comprovam a capacidade de pagamento. Mas quando a dívida não é paga, o nome dos dois pode ficar sujo, do pai e até do filho menor de idade. Porque é um direito de defesa desses agentes financeiros, das empresas que abriram o crediário. Então, não há nenhum tipo de impedimento que possa justificar a retirada do nome por ter sido ilegal ou não autorizada. Para evitar problemas, uma opção seria ensinar jovens e adolescentes o valor do dinheiro desde cedo. Este colégio de Brasília desenvolve um projeto para mostrar um pouco sobre o orçamento familiar. São situações pequenas, né, que eles têm uma mesada, não é um salário, mas eles têm umas decisões. Compra esse tênis ou vou naquela festa? Então, são pequenas decisões, mas depois eles colocam a mão na consciência e vão pensar mais no futuro. Durante os encontros, os alunos simulam problemas financeiros que fazem parte da rotina de famílias com rendas variadas e descobrem que a matemática no final do mês para acertar despesas e planejar investimentos pode ser mais complicada do que eles imaginavam. A gente imaginava que era difícil, mas tão difícil assim não, porque eles têm que ver muita coisa. Por exemplo, uma viagem custa bem mais caro do que eu imaginava, a alimentação também, e eu não sabia que era tão difícil gerenciar esses custos. Depois desse projeto, eu comecei a pensar mais um pouco como eu gasto meu dinheiro. E para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio o conselheiro da OAB do Distrito Federal, Fernando de Assis Bom Tempo. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a partir de que idade o adolescente ou jovem começa a se responsabilizarem pelas dívidas que contrai? Bem, a responsabilidade dos menores com relação às dívidas que contraem se dá a partir do momento em que eles passam, de fato, a agir, seja de modo assistido, seja independentemente, celebrando contratos no dia a dia, como celebração de contratos bancários ou financiamentos, ou compra e venda do dia a dia. Isso se dá, segundo a lei civil, essencialmente a partir dos 16 anos, quando eles passam, sendo relativamente incapazes, a ser assistido por seus pais que, demandando autorização para essa finalidade, abrem contas em banco e muitas vezes são beneficiados até por estruturas relacionadas à vida universitária de uma maneira geral. A partir dos 18, obviamente, com a capacidade civil plena, eles teriam aí a mesma condição de qualquer outra pessoa maior capaz para a celebração dos contratos que habitualmente trazem consigo as responsabilidades, seja de honrar com os seus compromissos financeiros e, especialmente, assumir as consequências em eventual inadimplência. Pois é, o senhor disse aí do início da vida universitária, né? Muitos bancos oferecem para esses estudantes que já estão na universidade cartões de crédito, mesmo sendo menores de 18 anos. Isso pode ser feito? É preciso de uma responsabilização por parte do pai, uma autorização dos pais para isso? Sim, isso pode ser feito. Na maior parte das vezes isso se realiza de duas formas. Ou o pai concede autorização à instituição bancária, o que seria através de um ato de assistência no contrato celebrado com o banco. Vale dizer até que nesse momento, na maior parte das instituições bancárias, o banco aproveita para deixar o pai como avalista do contrato, de todas as obrigações financeiras que o filho vier a assumir. Ou em outra prática muito habitual também, que é quando os pais passam a emancipar aquele menor. A partir dos 16 anos, segundo nossa lei civil, é possível que os pais, de comum acordo em cartório específico para essa finalidade, celebrem uma escritura pública de emancipação. E a partir daquele momento, aquele que em tese seria incapaz, por contar ainda com 16 a 18 anos de idade, passaria a ser capaz. Nessa outra hipótese, aí ele já assinaria sozinho os contratos, seja com instituição bancária ou qualquer outro contrato que vier
a celebrar na vida. E daí, nesse caso, não é preciso nem de uma autorização dos pais e nem quando ele vai fazer uma compra, já que ele tem o cartão de crédito no nome dele como titular, não precisa o vendedor, por exemplo, pedir algum tipo de autorização. Ele pode fazer essa compra desde que haja o limite ali no cartão dele. Sim, com certeza. A partir do momento que se celebra o contrato bancário, onde ele tem um cartão de crédito, seja por anuência do pai, seja por emancipação, ele está livre, como qualquer outro de nós, à realização do contrato. Como disse a matéria, o que se precisa fazer necessariamente é educar para que eles entendam a consequência do consumismo que é natural das idades mais baixas. A gente volta a falar desse assunto, então, no próximo bloco. Tem outras questões para perguntar para o senhor, inclusive essa de como educar as crianças nesse sentido, os adolescentes e os jovens, para que não se endividem. Eu só peço um minutinho, daqui a pouco a gente volta. Nós voltamos a falar com o conselheiro da OAB do Distrito Federal, Fernando de Assis Bontempo, sobre a inclusão e a exclusão do nome da lista de devedores, principalmente de jovens e adolescentes, que tem crescido muito no país, né, doutora? A gente viu na reportagem que tem crescido muito o número de jovens com nome nos serviços de proteção ao crédito. O que é preciso fazer para que essa parcela da população tome uma rédea maior das suas contas e saiba como gerir o dinheiro? O principal mecanismo que a gente tem é a educação, né? Especialmente vindo de casa, precisa se deixar claro ao jovem que está entrando agora nessa vida capaz de assumir responsabilidades pessoais, qual é o tamanho da passada que ele está dando, né? Eu sempre gosto de dar como exemplo a aquisição de um carro. A aquisição de um carro, ela está mais próximo da adoção de um filho do que a aquisição de um bem qualquer. Não é só a parcela ali, né? Perfeito, porque ele pode até achar que a parcela está lá, mas ele precisa necessariamente alimentar aquele carro com combustível, trocar o veículo, assumir IPVA, seguro obrigatório, licenciamento. E é necessário que ele tenha consciência de qual é a extensão disso. Fazer uma viagem com os colegas de final de semana não é só pagar a passagem e hospedagem. A gente tem alimentação lá, existem os convívios sociais que vão ter. E a partir do momento em que o menor, o jovem, não tem a consciência de que o ato que ele está praticando tem essa extensão, certamente ele vai acabar entrando numa circunstância de superendividamento. E ele tem que saber que ele vai ser responsabilizado legalmente, civilmente por isso. Com certeza. E a consequência disso, porque como até hoje, vamos dizer assim, até o início da vida adulta, ele ainda não teve noção do que significa ter um nome inscrito no Serasa, no SPC, nos órgãos de proteção ao crédito, é preciso demonstrar de um modo claro para ele o que isso significa, quão desastroso é ou quão prejudicial é ter um óbice de crédito na hora que você vai precisar lá na frente de obter um crédito que seja efetivamente útil na sua vida, né? Uma questão de saúde ou uma aquisição de um bem que seja menos efêmero do que uma viagem com os colegas de final de semana. E a gente ainda entra numa outra questão. O jovem tem lá um cartão de crédito que foi autorizado, ele tem 16 anos e tem um cartão de crédito. E se o pai ou a mãe usarem este número do cartão de crédito para fazer uma compra que o pai e a mãe precisem e depois não pagam este cartão do filho, o nome do menor vai para o SPC, isso é legal? Como é que faz? O pai ou a mãe também respondem por isso? Essa relação entre os pais e o filho normalmente uma relação muito complicada, especialmente ao que se refere à chegada da idade adulta. Porque existe uma tendência natural dos filhos, dos pais, entenderem que ainda tem gestão sobre os filhos e meio que confundir o que é dele, o que é dos filhos, né? E muitas das vezes o adulto precisa ter um nome, um CPF para conseguir um financiamento. E muitas vezes concede com o CPF do filho, misturando um pouco essa relação. Do ponto de vista legal, o que é meu e o que são dos outros, por mais próximos que sejam a mim. Até mesmo numa relação de maior proximidade, que eu posso dizer, como um dos casados, o cartão da minha esposa pertence a ela, o cartão meu pertence a mim, a menos que a gente, voluntariamente, por contrato, diga que isso representa uma conta conjunta. Mesma relação com relação ao filho com relação aos pais. Então, existe essa separação em que, obviamente, não deve haver essa mistura. Os bancos, para se precaverem, na maior parte das vezes, como disse anteriormente, eles aproveitam e pegam os pais, que é onde tem uma fonte de renda um pouco mais assegurada para a concessão do crédito, e os colocam na condição de avalista. Mas nem como avalista eles têm direito de utilizar o cartão do menor ou o cartão do titular, só com sua expressa autorização. Mas aí dentro de casa, cada um resolve a sua relação entre pais e filhos. E mais uma questão agora. Vamos supor que o pai
conceda essa autorização para o filho, e daí ele veja que o filho não conseguiu gerir a vida, ele quer cancelar. O pai pode ir ao banco e pedir o cancelamento desse cartão, mesmo que esteja no nome do filho? Desde que ele tenha anuído inicialmente, ele pode com certeza intervir para que isso não prossiga. Agora, se por um acaso ele tiver concedido anteriormente a emancipação do filho e o filho já tenha obtido os contratos todos com base na sua vontade, no seu interesse, aí infelizmente o pai não tem muito o que fazer, senão educá-lo. Entendido. Muito obrigada pela participação, foi muito esclarecedora. Eu conversei com o conselheiro da OAB do Distrito Federal, Fernando de Assis Bom Tempo. Obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição. Até uma próxima. Até uma próxima.